Nos coloquemos de pé, prega a sua Bíblia, coloca na tela para nós. Vamos estudar agora a palavra de Deus. Carta aos Hebreus, por favor, pega a sua Bíblia. Capítulo de número 12. Hebreus, você que está conosco aí no Facebook, Hebreus, capítulo de número 12. A partir do primeiro versículo, põe na tela para nós. Em tuas mãos, Senhor, vamos louvar a Deus enquanto os irmãos estão localizando o texto. Hebreus, capítulo de número 12, localize por favor na sua Bíblia. E nós vamos ler alguns versículos, a partir do primeiro versículo. Enquanto você localiza o texto, vamos cantar em forma de oração esse louvor. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo. Diga isso para o Senhor nessa noite. Fala comigo, Senhor. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Obrigado, Tainá. Hebreus capítulo de número 12. Nós vamos ler apenas 3 versículos apenas para o nosso estudo bíblico desta noite. Hebreus 12, do versículo 1 ao 3, e a Gabriela vai me ajudar com alguns outros textos que eu vou usar durante o estudo. Diz assim a palavra de Deus: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos, preste bem atenção nessa palavra, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Pode se assentar. Lohan, por favor, desliga esse ventilador aqui para mim, por favor, que está aqui. Esse aqui, que está me atrapalhando aqui, movendo com as páginas. Queridos, nós vamos estudar então 3 versículos da palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, apenas o versículo 1, o 2 e o 3 é o suficiente para nós nessa noite. Eu gostaria até de dar um tema a esse estudo que vamos começar agora nessa noite. E o tema seria este: perseverando em meio às provações. Vamos repetir todos juntos numa só voz? Perseverando em meio às provações. Para a gente entender
o que Deus deseja falar conosco, e o que realmente faz sentido aqui nesse texto, o que Deus deseja realmente nos falar, nos ensinar nesta palavra, nós precisamos entender um pouquinho o contexto, o que está acontecendo, Andresa, naquele momento. Vocês já sabem, quem está estudando, nós já estamos encerrando a carta. Os crentes daquele momento estavam passando por extremas provações, perseguições, e eles estavam enfrentando um momento de cansaço espiritual. Eles estavam se sentindo extremamente cansados, e alguns deles estavam desistindo da fé mesmo, voltando ao judaísmo, voltando às práticas judaicas. O cansaço veio sobre eles, o desânimo. E o autor da carta, ele deseja falar sobre perseverança, porque se tem uma coisa que nós podemos fazer uso para vencer o cansaço, é a perseverança. Alguém está me ouvindo? Diga glória a Deus aí. Por isso que ele diz assim, acompanhe comigo no versículo 1, portanto, diz assim, nós também, ou seja, ele também se coloca, Osael, junto com aquele grupo, nós também, eu e vocês, nós também, que estamos, pois, rodeados de uma nuvem, ou de uma tão grande nuvem de testemunhas. Preste bem atenção. Ele tinha falado, e quem está estudando Hebreus sabe, que no capítulo anterior, no 11, ele vai falar de uma série de personagens do Antigo Testamento. Ele vai citar Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, e vai relatando alguns juízes de Israel, alguns profetas são mencionados. Ele vai falar de uma coleção de homens e mulheres de Deus, que fizeram a diferença no seu tempo. Ele diz então que nós estamos, Júnior, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Isso não significa dizer que essas pessoas que ele está falando, essa nuvem de testemunhas, são os exemplos que ficaram para nós. Exemplos de homens e de mulheres de Deus, que passaram por provações, por aflições, por tribulações, mas que deixaram, Rafael, para nós, um testemunho de vida. Oh meu Deus, alguém está me entendendo? Diga glória a Deus aí. Porque o termo aqui, testemunho, é mártir. E o que significa isso, pastor? Alguém que morreu, entregou sua vida pela fé. Então nós temos na Bíblia exemplos de homens que suportaram a luta, suportaram a prova, suportaram as provações, suportaram os problemas, tiveram dificuldade, mas foram até o fim, não retrocederam, não recuaram, não desanimaram. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Nós temos na Bíblia, então ele está usando exatamente essas figuras do Antigo Testamento que serviram de exemplo para nós. Agora preste bem atenção, esses exemplos vão ficar para mostrar para nós. Então quando a gente pega a Bíblia e lê a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó, a história de Moisés, a história de José, Deus deixou isso para ensino nosso. Deus deixou para nos mostrar que Ele é o Deus que capacita os seus servos a irem até o fim. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. É por isso que nós temos a Bíblia nas nossas mãos, porque Deus, tudo que foi escrito, Paulo escreve aos Romanos capítulo 15, ele diz, tudo que foi escrito para quê? Para aviso nosso. Tudo que foi escrito para que pela paciência das Escrituras encontramos consolação. Deus deixou escrito para nos animar, Deus deixou escrito para nos encorajar. Está desanimado? Pega a tua Bíblia, vai ler a Bíblia, se alimenta na palavra, olha para a história de, pastor, mas eu estou passando uma tribulação tão grande na minha família, eu estou passando uma prova tão grande na minha casa. Então leia a história de José, você vai ver que José foi traído, abandonado, jogado numa cisterna, mas Deus foi com José e honrou José dentro da sua casa. Quem pode dizer glória a Deus aí? Pastor, mas eu tenho promessas de Deus e as promessas estão demorando a se cumprir. Então vai ler a história de Abraão, que teve que aprender a esperar em Deus 25 anos para que a promessa se cumprisse. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Pastor, está pesado o fardo. Então vai ler a história da vida de Moisés, vai ver que fardo pesado esse homem levou, mas Deus sustentou Moisés no deserto. Oh, aleluia!
Nós temos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, é isso que o autor está dizendo, que Deus deixou isso escrito para nós, e muitas das vezes nós passamos por luta e nem sequer pegamos a Bíblia. Está passando por luta, está procurando a irmã curandeira, está procurando a irmã da revelação. Pega a tua Bíblia. Alguém está ouvindo o que eu estou pregando aqui? Para de ficar procurando quem vai revelar aqui. Eu preciso de uma visão, eu preciso de uma revelação. Pare com isso. Pega a tua Bíblia e Deus vai falar contigo. Deus vai te orientar, Deus vai te alimentar, Deus vai te fortalecer. Porque as Escrituras oferecem para nós perseverança e consolação, gente. Nós não precisamos dessas coisas. Se Deus quiser aqui dar uma visão a alguém, amém. Se Deus quiser aqui usar alguém num dom de profecia, glória a Jesus, nós somos pentecostais e cremos mesmo. Mas nós não precisamos ficar atrás disso. Nós já temos a palavra, e a palavra para nós é mais do que suficiente. Se Deus quiser dar uma visão, amém. Se Deus quiser usar alguém na revelação, glória a Deus. Mas nós temos algo que excede qualquer visão e revelação. O que é, pastor? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Quem tem a palavra de Deus aqui, levanta a mão e diga glória a Deus aí. É por isso que crente que é formado, tem raiz, que é firmado na doutrina, que conhece Bíblia, não fica atrás de revelação. Não fica atrás desses movimentos de campanha de revelação. Não fica atrás disso. Não, nós temos a palavra. A palavra é Deus falando comigo. Eu estou cercado de testemunhos de homens e mulheres de Deus que me inspiram a caminhar, que me animam na caminhada. Quando eu olho para a minha luta como pastor, eu começo a ler Moisés, e quando eu leio para Moisés, eu falo, não estou passando luta nenhuma. Porque quando eu olho para a vida de Moisés, eu falo, puxa vida. A todo momento o povo está murmurando contra Moisés, a todo momento o povo está querendo apedrejar Moisés, a todo momento o povo está querendo arrumar uma rebelião e levantar um líder para ir voltar para o Egito, a todo momento. E Moisés está ali firme. E Moisés está ali, não mata o teu povo não, Senhor. Não mata eles não, Senhor. Tem misericórdia desse povo. Então nós temos uma nuvem de testemunhas. Uma grande nuvem de testemunhas. Podíamos citar tantos aqui, podíamos olhar também para Davi, uma testemunha, alguém que morreu mesmo, crente em Jesus, teve suas falhas, mas nos deixa um legado. Davi aprendeu a superar problemas já desde pequeno na sua casa, na sua família, ele era desprezado dentro da família. Sequer chamaram ele para o grande jantar junto com o profeta Samuel, não chamaram ele era desprezado dentro da sua própria casa, mas Deus olhou para Davi, mas Deus achou Davi. Tem até um louvor que ele estava esquecido, mas não esquecido de Deus. Deus não esquece os seus. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. E Deus cumpriu o que tinha na vida de Davi. Davi foi perseguido pelo rei Saul, mesmo não tendo nenhum motivo para isso. Davi foi perseguido a ponto de Saul querer a morte de Davi, e Davi poderia vingar-se do rei Saul, mas Davi aprendeu a entregar nas mãos de Deus. Não, alguém está precisando ouvir isto. Davi não guardou ressentimento, rancor. Davi não quis vingança. Davi entregou tudo nas mãos de Deus. Vai para a Bíblia, vai para a Bíblia, vai para a Bíblia. Aponte a mão para alguém e diga, vai para a Bíblia. Tem palavra para a tua vida ali, tem orientação para o que você está passando. Tem algo que Deus quer falar com você na Bíblia. É lá que Deus vai te orientar, na Bíblia. É a palavra de Deus que é viva e eficaz. Nós estamos rodeados, meu irmão, de uma nuvem de testemunhas. E é isso que o autor quer nos mostrar aqui, que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. E por estarmos rodeados de nuvem de testemunhas, ele vai dizer assim, nós temos uma responsabilidade qual? Deixar todo embaraço e pecado, que tão de perto nos rodeia, e correr com paciência. Preste atenção aqui. O autor, os Hebreus, ele está num contexto grego, e ele sabe muito bem o que é uma corrida. Os Jogos Olímpicos tiveram início na Grécia Antiga. Foi lá que surgiu os Jogos Olímpicos. A corrida era uma coisa muito natural naquele contexto. Esses crentes dessa época sabiam muito bem o que era uma corrida, porque eles viam corridas acontecerem muitas das vezes nas suas comunidades. E ele vai usar exatamente a figura de um corredor, de um maratonista, para ensinar uma verdade para aqueles que estavam cansados. Ele vai dizer assim, olha, se você não pode parar, mesmo estando cansado, corra, vá em frente, avança. Mas para ser bem sucedido na corrida, ele diz que tem que deixar todo embaraço. Deixa eu explicar isso aqui para vocês.
É por isso que é muito importante a gente conhecer o contexto cultural. Ele tem em mente deixar todo o embaraço. Naquele contexto da Grécia Antiga, somente o cidadão livre poderia correr, até que criaram uma lei em que os escravos poderiam também correr. Só que os escravos tinham uma vantagem, qual? Se eles ganhassem a corrida, se eles fossem o vencedor da corrida, eles ganhariam a liberdade tão sonhada. A liberdade de um escravo era um preço alto. Então o governo autorizou os escravos a participarem da corrida, e eles eram muito bons correndo. E se eles ganhassem a corrida, eles ganhavam a liberdade. Então eles se esforçavam muito. Só que, o que os donos de escravos faziam? No intuito de atrapalhar os escravos, para que eles não ganhassem a corrida e ganhassem a liberdade. Porque se eles ganham a liberdade, o dono do escravo tem prejuízo. Um escravo era muito caro, era propriedade de alguém. O que eles faziam, Fernanda? Eles colocavam no trajeto algumas pedras preciosas, algumas joias eram colocadas, exatamente para que o escravo se embaraçasse na corrida, parasse e olhasse aquela joia preciosa, e ao invés de atentar para a corrida, ele atentava para aquela joia preciosa, e aquilo ali fazia ele se atrasar. Será que o inimigo tem colocado alguns embaraços para a gente não correr como a gente deveria correr na presença de Deus? Para a gente não avançar como a gente deveria avançar? Algumas coisas que estão embaraçando a nossa corrida, o nosso avanço, o nosso prosseguir. Por isso que ele diz: ei, deixa isso de lado, isso vai te atrapalhar. Não, alguém está precisando ouvir. Tem algumas coisas que a gente, para continuar firme na caminhada cristã, a gente tem que abrir mão. É embaraço para a nossa corrida, é embaraço para o nosso caminhar, é embaraço para o nosso avançar. Então deixemos todo o embaraço. Não se embarace com nada. Tem alguma coisa te embaraçando? A tua caminhada cristã, a tua vida espiritual, tem coisas que o diabo bota para nos embaraçar. Para quê? Para a gente não avançar na fé, para a gente não avançar no fervor espiritual, para a gente não buscar o batismo com o Espírito Santo, para a gente deixar as coisas de Deus para o segundo plano. Mas hoje, nessa noite, nós queremos romper com todo o embaraço, e queremos mais de Deus. Nós queremos avançar nessa corrida. Deixemos todo embaraço. Todo embaraço. Tem crente que está se embaraçando com muitas coisas, tentado com muitas coisas, e nós precisamos aprender que nós não podemos se embaraçar com tantas coisas. Existe uma outra verdade acerca desse termo embaraço, que poderia também estar na mente do autor, que era a questão das pedras que eram utilizadas pelo atleta. O que ele fazia? Ele colocava pedras pesadas na sua roupa, anexava em seu corpo com tiras de pano, para que no treinamento ele pudesse correr com aquelas pedras pesadas, e no dia da corrida ele se desembaraçava daquelas pedras para ganhar mais velocidade. Ele atava pedras nos tornozelos pesadas, irmão Osail, no treinamento, porque isso ia criar nele uma resistência maior, e quando tirar, então ele vai ganhar velocidade. E no dia da corrida, ele se desembaraçava, tirava todas aquelas pedras, e corria solto e leve. Aleluia. Diga para mim assim: hoje é noite de desembaraçar, para eu correr leve. Oh, aleluia. Se tem alguma coisa embaraçando o povo de Deus, hoje, nesta noite aqui, nós vamos, em nome de Jesus, tirar todo o embaraço, para que a gente possa caminhar levemente na presença de Deus, com grande velocidade, para a glória do nome de Jesus. Deixemos todo o embaraço e o pecado que estão de perto nos rodeia, e corramos. Olha o que diz o termo: corramos como, pastor? Corramos com paciência. Paciência é perseverança, é não parar. O corredor não pode parar.
O corredor não pode desistir. O corredor não deveria olhar nem para trás. Ele deveria focar só para frente, porque o alvo não está atrás, o alvo está na frente. E olhar para trás vai atrasá-lo, então ele só olha para frente. Alguém está ouvindo? Diga glória a Deus aí. Corra com paciência, com resistência, com insistência, exige de nós isso. Correr com paciência. Está cansado? Busca renovo em Deus. Está cansado? Busca poder de Deus para a tua vida, porque Deus renova aqueles que estão cansados. A Bíblia diz que Deus renova os seus cansados. A Bíblia diz até que a gente tira a força da fraqueza, gente. Ei, pode estar cansado como for na vida espiritual. Eu estou cansado. Bota teu joelho no chão, pega a tua palavra, alimenta a tua alma, fala com Deus. Isso vai renovar as tuas forças. Tem alguém ouvindo o que eu estou pregando aqui? Diga glória a Deus. Na vida cristã não há espaço para crente, estou fraco. Não tem como. É um perigo crente que anda fraco, que anda na reserva. A qualquer momento para. Tem crente que gosta de ficar andando na reserva. Cuidado, isso é muito perigoso. Quando o meu carro começa a acender a luzinha do painel mostrando que está na reserva, é um sinal dizendo: você precisa abastecer. Não preciso não, pela fé, vai orando aí, vai parar. Vai chegar um momento que a última gotinha de combustível vai passar no motor e acabou. Queimou aquela e acabou, não tem mais, o tanque está vazio. O sinal foi dado, abastece. Abastece. Para um pouquinho e abastece, meu filho. Você está correndo para cá, está para lá, para um pouquinho no posto e abastece, porque o sinal de alerta está ligado, a reserva está aí, e Deus está dizendo: eu quero abastecer o meu povo. E como é que a gente se abastece, pastor? Vindo na igreja, cultuando a Deus, orando, buscando na palavra, lendo isso vai abastecendo, isso vai nos renovando, isso vai nos fortalecendo, gente. Tem alguém me ouvindo? Diga glória a Deus. Corramos. Diga para alguém que está, corramos. Como é que está você? Você está correndo? Como é que você está correndo? Não, pastor, eu estou meio parado. Não pode, tem que correr. Na vida cristã não tem como. Diga ao povo, Moisés, que marche. Por que o povo está parado? Diga o povo que marche. Diga o povo que marche, porque eu vou abrir o mar. Mas eu não vou abrir um mar para um povo parado, eu vou abrir um mar para um povo em movimento. Marcha, vai marchando, que eu vou abrir o mar. Vai marchando. Engraçado, né? Deus não disse para o povo: diga ao povo que ande. Diga ao povo que marche. Marchar, Lohan sabe disso. Passadas firmes. Oh, aleluia. Nós fomos chamados para marchar porque nós estamos em guerra, irmão. Nós estamos em batalha e Deus não chamou a gente para apenas fazer uma caminhada. Deus nos chamou para marchar, para correr, para ser. Quem está me entendendo? Diga glória a Deus aí. Então nós precisamos entender que Deus nos chamou para correr com paciência a carreira que nos está proposta. E qual é a carreira que nos está proposta? A vida cristã, o céu, gente. A gente não canta: ao céu quero ir. Qual é a carreira que nos está proposta? Pastor, é uma carreira profissional. Não é a carreira profissional que ele está se referindo. Não, pastor, o meu objetivo de estar na igreja é porque eu quero ter muito sucesso na vida, eu quero ter muito dinheiro na vida. Você está perdido. Esse não é o motivo de ser crente. O motivo de nós sermos crentes é que nós queremos completar a carreira. E a nossa carreira termina no céu. Alguém está me ouvindo? Diga glória a Deus aí. A carreira que está proposta para mim, Lohan, não é uma carreira profissional bem sucedida. A carreira que está proposta para mim é chegar no céu, receber a coroa da vida. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus aí. Tem uma carreira preparada para todos nós. A carreira que nos está proposta por Deus é a vida eterna. A carreira que Deus preparou para a igreja é vida eterna. Mas para isso o autor vai dizer no versículo de número 2. Ele deveria olhar para Jesus. É interessante, né, que o corredor, e ele está fazendo uma alusão ao corredor, ele tinha um olhar fito.
sempre para frente. Quando o corredor olha para frente, ele está olhando para o futuro. Para frente, a linha de chegada, é lá que eu quero. O meu alvo é lá. O que vai motivar o corredor a se esforçar ainda mais é a linha de chegada. Ele está desejoso. É olhar para frente. Só que o autor aos Hebreus diz que ao invés de... Nós não vamos olhar para a linha de chegada em si, nós vamos olhar para aquele que nos motiva, nos anima, nos encoraja, nos fortalece. Por que ele usa o termo Jesus, irmão? Porque até agora, irmã Andresa, ele veio falando sobre alguns exemplos da Bíblia. Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, e ele vai, agora ele diz assim, mas tem um, que se você olhar para ele, oh, aleluia, porque se você olhar para Abraão, é motivador, mas você vai ter momentos que você vai se decepcionar. Puxa, eu não esperava isso de Abraão. Se você olhar para Jacó, você vai ver, meu Deus do céu, Jacó não é um exemplo para mim nenhum, mas Deus diz que é. Se você olhar para José, também não era perfeito. Se você olhar para Davi, também vai ter altos e baixos, vai te motivar e ao mesmo tempo você vai dizer, meu Deus do céu, como é que Davi fez isso? Mas se você olhar para Jesus, pegar os evangelhos e começar a ler, você não vai encontrar defeito, você não vai encontrar falha, você não vai se decepcionar. Oh, nós nos decepcionamos ao olhar para a vida de Abraão, nos decepcionamos ao olhar para a vida de Isaac, nos decepcionamos ao olhar para a vida do pastor, nos decepcionamos ao olhar para a vida da irmã do irmão, mas se nós olharmos para Jesus, quem está me entendendo, diga glória a Deus, Ele não irá nos decepcionar. Quem aqui já se decepcionou com Jesus? Ninguém se decepciona com Jesus, Ele é perfeito, Ele nunca errou, nunca falhou, nunca pecou, aleluia. Quem pode dizer glória a Deus? Então os nossos olhos têm que estar olhando para Ele. Por quê? Porque Ele é o autor, é o início, Ele é o início da minha fé, é Ele que criou a fé que eu tenho hoje, a partir dEle a fé veio para mim, Ele é o autor e consumador. Consumador é o que, pastor? É o que aperfeiçoa, é o que modela a fé em mim, é que trabalha com esta fé em mim. Ele não apenas me deu a fé, mas Ele trabalha nesta fé comigo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Jesus tem que ser o nosso modelo. Sabe qual o problema? É que muitas das vezes nós ficamos olhando muito para fulano de tal. Porque fulano de tal faz isso, porque fulano de tal fez isso, porque fulano de tal é assim, porque fulano de tal é assado. Mas a Bíblia diz que eu tenho que ter, os meus olhos têm que estar fitos no Senhor. Ele é o autor e consumador. Você lembra no deserto Moisés, Marcos? Levantou uma serpente de metal, o povo murmurava, aí Deus mandou as serpentes. As serpentes começaram, Fernando, a picar o povo de Deus, as víboras, por causa da murmuração, abriu portas para serpentes. Cuidado, a língua é um pequeno membro, mas pode dar uma legalidade grande para Satanás. É um pequeno membro, mas pode dar uma legalidade grande. Eles começaram a murmurar e as serpentes começaram a picá-los, muitos começaram a morrer. Aí Deus diz assim, levanta uma serpente de metal. Moisés confeccionou uma serpente de bronze, colocou numa haste de madeira, levantou no madeiro aquela serpente e disse para o povo, olha, quem olhar para a serpente será curado. E o povo veio e ao olhar para a serpente ficava curado. O veneno saía da corrente sanguínea, assim de uma forma sobrenatural, desaparecia. Pessoas já prontas para morrer, com um veneno no corpo, correndo na corrente sanguínea, ao olhar para aquela serpente de bronze, de metal, ficava curado. Moisés não entendeu nada, nem o povo entendeu nada, mas em João capítulo 3, Jesus diz assim, assim como a serpente, assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado.
Pastor, o que é isso? A serpente representava Jesus Cristo. Ao olhar para ele, meu Deus, mas pastor, como é que pode isso? Eu não sei, mas que ela representava Cristo, representava. Então Jesus diz assim: como a serpente de metal foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao olhar para Jesus eu sou curado, ao olhar para Jesus eu sou restaurado, ao olhar para Jesus o veneno da serpente sai, e o nome de Deus é glorificado. É olhar para Jesus, irmão. Não é ficar olhando para o mundo, para as coisas. Lembra de Ló? Eu lembro de Ló. Os anjos foram na casa de Ló e dizem: sai depressa dessa terra, meu filho. Nós viemos aqui te tirar rápido. Escapa-te por tua vida e da tua família. Pegaram na mão dele e dizem: e sai rápido e não olhe para trás. Diga para alguém que está ao seu lado: não olhe para trás. Não olha para trás. Crente não fica olhando para trás, não. Crente olha para frente. Crente olha para o futuro. Crente olha para o autor e consumador da fé. A mulher de Ló olhou para trás, virou uma estátua de sal. E Jesus vem com a palavra e diz: lembrai-vos da mulher de Ló, que Deus deu a misericórdia, enviou o escape, mas ela olhou para trás, olhou para o mundo, olhou para Sodoma, olhou para Gomorra, teve atração por Sodoma e Gomorra, e foi conduzida e transformada, né, numa estátua de sal. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto. É interessante isso aqui, né? Eu tenho que olhar para Jesus, porque, gente, quem passou o que Jesus passou aqui nessa terra? Quando ele nasceu, o ímpio rei ele já nasceu com um problema. Os pais tiveram que fugir para não morrer. Já desde pequeno ele foi perseguido pelo inimigo. Os irmãos não criam nele dentro da sua própria casa. Na comunidade que ele cresceu em Nazaré foi chamado de demoniado. Não criam nele. Chamaram ele muitas vezes de filho de Belzebu. Ele expulsa o demônio pelo príncipe dos demônios. Ele tem demônio. Ele é feiticeiro. Jesus foi amaldiçoado. Chamaram ele de falso profeta, blasfemo. Foi perseguido. Levaram ele no cume do Monte de Nazaré para jogá-lo do cume. Ele saiu de uma forma miraculosa. Conseguiu escapar com vida. Eles estavam levando ele para lançar ele do despenhadeiro. Mas ainda não era a hora dele. Foi traído por um dos seus melhores amigos. Vendido por 30 moedas de prata. Uma bagatela. A única coisa que dava para comprar uma sepultura. Porque Judas pegou e trocou Jesus por 30 moedas de prata. Depois quis devolver. Jogou as moedas dentro do templo. E os sacerdotes guardaram a moeda, porque para eles aquelas moedas eram malditas, porque custavam sangue. E quando souberam que Judas se matou, pegaram as moedas da maldição e compraram um sepulcro para Judas. Foi a única coisa que ele fez com o dinheiro que ele traiu Jesus. Comprou sua própria sepultura. Foi colocado na cruz, apanhou, bateram nele demais, esbofetearam ele, moeram ele, hematomas em todo o seu corpo de tantos socos e pontapés que levou, foi cuspido, ridicularizado, zombado, deram urina para ele beber, embebedaram uma esponja num balde com água, onde os romanos urinavam e limpavam ali suas fezes e urina, e levaram aquela esponja à boca de Jesus, colocaram ele despido. Isso é uma vergonha para um judeu. Em público ele foi colocado semi-nu, apenas com roupas para cobrir as suas vergonhas, e açoitaram até órgãos internos serem vistos a olho nu. Tamanho os machucados e os ferimentos. Mas ele não desistiu. Vou repetir. Mas ele não desistiu. E por que ele não desistiu, pastor? Por causa do gozo que lhe estava proposto. Que gozo, pastor? O gozo da ressurreição. Eles podem me matar,
mas eu vou me levantar no terceiro dia. Eles podem tirar a minha vida, mas eu tornaria a dar a minha vida. Eles podem fazer o que quiser. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz que Jesus conseguiu suportar tudo aquilo, irmã Tainá, pelo gozo que lhe estava proposto. Sabe qual era o maior prazer de Jesus, irmã Fernanda? Alguém sabe me dizer? Certa feita os discípulos procuraram Jesus e disseram assim: Senhor, tu já comeu alguma coisa? Nós estamos sem comer, vamos buscar comida. Ele disse assim para eles: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. O que me sustenta é fazer a vontade do meu Pai. Por que Jesus aguentou tudo que ele passou e não desistiu, não abandonou? Porque o maior prazer de Jesus era fazer a vontade do Pai. Por isso que no Getsemane, ali no momento da morte, sabendo de tudo que ele ia passar, ele orou e disse assim: Pai, não seja como eu quero, mas como tu quer. Porque a minha alegria, independente das circunstâncias, é fazer a tua vontade. Não, alguém está ouvindo o que eu estou pregando aqui? Não importa as circunstâncias, eu não te sirvo por aquilo que tu pode me dar, eu não me sirvo por aquilo que tu pode fazer, eu te sirvo por aquilo que tu és, por aquilo que tu me chamou para fazer. E a minha maior alegria, o meu maior prazer é fazer a tua vontade. Por isso que diz, o que levou Cláudia a Jesus suportar o que ele suportou? O gozo que estava proposto. E qual era o gozo? O gozo maior de Jesus era a vida eterna. O gozo maior de Jesus era ressurgir dos mortos. O gozo maior de Jesus era fazer a vontade do Pai. Irmão, quando tem um crente que a maior alegria dele é servir Jesus, que a maior alegria dele é estar na presença do Pai, que a melhor alegria dele é estar na casa do Senhor, meu irmão, pode levantar chuva, tempestade, vendaval, pode o inferno se levantar, pode levantar, irmão, com palavras mal direcionadas, pode vir palavras contrárias. Mas eu não vou desistir, não, meu irmão. Se você estiver na presença de Deus, se você estiver na igreja, se você estiver na casa de Deus, e a tua maior alegria é servir a Jesus, é adorar a Jesus, não por aquilo que Ele te dá, mas por aquilo que Ele é, meu irmão, pode levantar a luta que for, o problema que for, nada vai te abater, porque você quer servir a Deus. Quem aqui nessa noite quer servir a Deus, diga glória a Deus aí. É por isso que às vezes, irmã Leni, na vida do crente vem umas tribulações que é para saber se o crente é crente mesmo. Para saber o que estava no nosso coração. Diz a Bíblia que Deus levou o povo de Israel no Egito, do Egito para Canaã no deserto, para saber o que estava no coração. Deixa eu ver se tu é crente mesmo. Luta, provação, pois não, Senhor, vai lá naquela casa, deixa eu ver se ele é crente mesmo. Dia desse de brincadeira, parei atrás de um veículo, de um irmão em Cristo, e percebi pelo olhar que era ele dirigindo, ele não me viu, e eu fui de brincadeira por trás dele, e buzinei intensamente. Aí ele parou, ficou olhando no espelho, eu fui, aparelhei meu carro do lado, baixei o vídeo, só queria ver se tu é crente mesmo. Aleluia, oh aleluia. Às vezes Deus permite situações para saber se você é crente mesmo, se a tua alegria consiste em servir a Deus por aquilo que Ele é, ou por aquilo que Ele faz. Se você é condicionado pelas circunstâncias, está tudo bem, eu estou glorificando, eu estou adorando, pastor, se melhorar está, mas quando vem o dia mau, você continua adorando, louvando, engrandecendo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Tem alguém ouvindo a palavra de Deus aqui nesta noite? É isso que Deus está falando. Ei, Jesus aguentou firme o tranco, o problema, as lutas, a traição, suportou a cruz, desprezou a afronta, a vergonha, e assentou-se à destra do trono. O que fez Jesus superar tudo isso, pastor? É porque o maior prazer de Jesus era fazer a vontade do Pai.
Quem está me entendendo o que eu estou pregando aqui, diga glória a Deus. Se isso for na nossa vida uma realidade, o nosso maior prazer é fazer a vontade de Deus. Eu estou aqui porque eu gosto de fazer a vontade de Deus, o meu prazer. Irmão, pode vir na luta que for, não vai roubar as tuas forças. Eu encerro no versículo de número 3. Diz assim: Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores, não é isso? Contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Vamos ler juntos todos o versículo 3 numa só voz? Deixa eu explicar isso aqui. O autor está dizendo assim: leve em consideração tudo que Jesus suportou. Olha como que Jesus não teve vida fácil. Irmão, se Jesus não teve vida fácil, o que a gente espera para nós? Você espera algo melhor? Jesus não passou por provas, não foi traído, não foi abandonado. No momento que ele mais precisava dos amigos, cadê os amigos? O abandonaram. Foi traído, sofreu, apanhou nas mãos de pecadores, foi rejeitado pelo seu próprio povo. O que esperar, irmãos? Nós estamos no lucro. Ele diz assim: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Leve em consideração isso. Olha para Jesus. Quando você estiver passando por luta, lembra que Jesus também passou. Quando você estiver passando por provações, lembre que Jesus também passou. Quando você apanhar da vida, lembre que Jesus também apanhou muito. Quando você for perseguido por causa da tua piedade, lembre que Jesus também foi. Quando você perder amigos, lembre que Jesus também perdeu. Quando você sofrer decepções, lembre que Jesus também sofreu. Quando você sofrer traições, lembre que Jesus também sofreu. Ele entende a tua dor, a tua luta, a tua angústia. Alguém está me ouvindo que eu estou pregando aqui? Ei, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições contra si mesmo, para que não enfraqueçais. Isso vai me motivar, isso vai me animar, isso vai me encorajar, isso vai me fortalecer. Quando eu enfrentar a luta, Jesus vai dizer assim: eu também passei, meu filho, eu também sofri, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ei, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Jesus nunca vai passar a mão por cima e dizer: não, meu filho, você não merecia estar passando por isso. Nós não vamos ter isso de Jesus. Ele vai dizer para a gente assim: eu também passei, eu sei o que você está passando, eu sei a dor que você está sentindo. Não tem nada para comer? Eu tive dias que eu não tinha o que comer. Amaldiçoou até a figueira, porque foi comer figo e não tinha. Nunca mais nessa fruta de ti. Uma fome miserável. Os discípulos ficaram até assombrados, porque quando voltaram pelo caminho, a figueira estava realmente murcha. E Senhor, vocês não têm fé? No meio da tempestade, o que Jesus fazia? Descansava. Não, vou repetir porque alguém precisa ouvir isso. No barquinho, no meio de um vendaval, vento batendo no barco, balançando, todo mundo desesperado. O que Jesus faz? Descansa. Descansa. Alguém está ouvindo o que eu estou pregando aqui? Diga glória a Deus. Ai, pastor, Deus, Jesus, eu estou passando por uma tempestade. Jesus vai dizer assim: eu também passei por várias tempestades, mas aprenda olhando para mim. Descansa no meio desta tempestade. Oh, aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus aí. Então não tem como. Tudo que você passar e falar com Jesus, vai dizer: eu sei o que você está passando, eu também passei, eu também enfrentei. Ele vai dizer assim: para que não enfraqueçar e desfalecer. Ele está usando um antídoto, Fernanda, para encorajar os crentes. Eles estão desanimados, estão cansados, pastor, estão pensando em parar. Aí o autor vem com um remédio, irmã Leni, já viu? Aquele remédio que é colocado, que é curador. Ele diz assim: olha para Jesus. Está desanimado? Olha para Jesus. Está cansado?
olha para Jesus. Está pensando em parar, olha para Jesus. Está chorando de dor, olha para Jesus. O barco está balançando no meio dessa tempestade, olha para Jesus. Oh, aleluia. Quem aqui nessa noite está olhando para Jesus, diga glória a Deus. Me ajuda ali, Tainá, eu já vou encerrar. Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ei, hoje é noite da gente se animar. Hoje é noite da gente levantar os nossos ânimos. Hoje é noite da gente se fortalecer. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Não é assim, irmão Zaio? Ele nos renova, Ele dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O que levanta a crente não é campanha, 7 dias, 7 quintas, 7 quartas, 7 sexta. É a palavra, a oração, né, irmão, pastor? É olhar para Jesus. A luta está grande, mas eu estou olhando para Ele. Eu encerro. Me veio agora no coração aquele texto de Josafá. Se levantou um grupo enorme, Bruna, para arrasar com o povo de Deus. Mas Josafá era crente. 2 Crônicas, capítulo 20, diz assim, que Josafá temeu e foi buscar o Senhor. Aí Josafá mandou reunir o povo, oração e jejum para a gente vencer o inimigo. Nós não temos força para vencer esse inimigo, mas Deus pode nos dar força para vencer. Josafá começa a orar na casa de Deus. Olha, Senhor, para as ameaças que esses povos estão trazendo para nós. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Alguém está ouvindo o que eu estou pregando aqui nesta noite? Não importa a luta. Lembra de Pedro? Irmã Leni? No meio daquela tempestade, Jesus não está no barco, mas estava presente na tempestade. Eles não estão vendo Jesus. De repente eles veem um vulto lá no meio do nevoeiro, no meio da tempestade. Quem é? Jesus disse, sou eu, não temas. Eles acharam que era um fantasma, ficaram desesperados, mais assombrados ainda, com todo aquele folclore judaico de pescadores. Aí Jesus disse, sou eu. Aí Pedro disse, se és tu, manda-me, dá uma ordem, para que eu saia desse barco e ande até onde tu está. E a voz de Deus vem lá do meio do mar, dizendo, vem. Pedro começa a sair do barco. A água passa a ser terra firme. Imagine Marcos. E Pedro vai andando. Enquanto os olhos de Pedro estão em Jesus, ele está pisando em águas como terra firme. Oh, olha, tem alguém ouvindo o que eu estou pregando aqui? Enquanto os olhos de Pedro estão em Jesus, ele está experimentando o sobrenatural. Ele está pisando em águas como terra firme. Ele está experimentando o agir de Deus, o trabalhar. Enquanto os olhos de Pedro estão fitos no Senhor. Mas ao sentir o vento forte soprando, ele teve medo e tira os olhos do Senhor. E começa a afundar. Jesus estende as mãos, Fernanda pega ele pela mão e diz, por que temeis, homem de pequena fé? Aleluia. Eu queria dizer para você que está aqui nesta noite, para você que nos ouve no Facebook, mantenha os teus olhos no Senhor. Fita os teus olhos em Deus. Há um texto do Antigo Testamento que diz, olhai para mim, sereis salvos.
O diabo quer tirar os nossos olhos do foco. Quer que a gente fique olhando para os maus exemplos. E o que não falta hoje é isso. Maus testemunhos, maus exemplos. O diabo quer fazer com que a igreja comece a olhar para os maus testemunhos e os maus exemplos. E isso vai nos fazendo afundar ainda mais. Mas Deus nessa noite vem e diz: fita os teus olhos em mim. Olha para mim. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui nesta noite? Diga glória a Deus. Fica de pé para nós orarmos. Fica de pé. Vamos falar com Deus para corrigir nossa visão, para corrigir nossos olhos, os nossos olhos espirituais, para nós olharmos somente para o Senhor, não olharmos, ficarmos fitando em coisas que vão nos fazer afundar, olharmos para os ventos, olhar para a tempestade. Meu Deus, que vento, meu Deus, que tempestade. E parece que os olhos estão só nisso. Você só consegue ver a tempestade, não consegue ver Jesus. Agora o Senhor está dizendo: ei, eu quero que você me veja no meio desta tempestade, no meio deste vendaval. Eu estou presente. Alguém está ouvindo esta palavra? Diga glória a Deus aí. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, no meio deste vendaval, no meio das tribulações que passamos, no meio das provações, das tentações, Deus, os nossos olhos são levados a se desviar, os nossos olhos são levados a se afastar do Senhor, os nossos olhos são levados a olhar para as coisas ruins, para os maus testemunhos. Os nossos olhos são guiados a levar os nossos olhos para os lados errados, Senhor. Oh meu Deus, a palavra de Deus diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Oh, não está nos montes, o nosso socorro está no Senhor. Os nossos olhos têm que estar no Senhor. Senhor, ensina-nos a fitar os nossos olhos em Ti, ensina-nos a olhar somente para o Senhor, no meio desta tempestade, no meio deste vendaval, no meio desta tribulação que tenta nos fazer parar, que tenta nos desanimar. Deus, nós queremos olhar e ver o Senhor andando sobre as águas, no meio deste vendaval, Senhor. Lamancho, kele, shelemanchui, kele, tere. Ajuda-nos a olhar, Senhor, e Te ver no meio deste vendaval. Que os nossos olhos possam estar em Ti, Senhor. Que todas as vezes que nos sentimos tentados a tirar os olhos do Senhor e a olhar para o problema, e olhar para o gigante, e olhar para as muralhas, e olhar para as lutas, que o Senhor leve os nossos olhos para o céu e diga: Tu serves a um Deus grande, olha para mim. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Tem alguém ouvindo a palavra de Deus aqui nessa noite? Olha para Jesus. Olha para o Deus que tu serve. Quando Golias se apresentou diante de Israel, todos tiveram, os soldados de Saul, todos, inclusive Saul, não tiveram coragem de enfrentar o Golias, porque olhavam para o Golias. Mas vai aparecer um jovem no meio do povo, que os olhos dele não estão no gigante, mas os olhos dele estão no Senhor. É por isso que quando ele vai em direção ao gigante, ele diz: quem é este incircunciso? Quem ele pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? Telemancho, elemancho, kelemanchalavahai, telemancho, kelemancho, alamancho, kemanachore. Oh, tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui nesta noite? Tem alguém ouvindo o que Deus está falando aqui? Oh, Deus hoje está redirecionando os nossos olhos, redirecionando a nossa visão. Eu estou sentindo o Espírito de Deus falando aqui. Estou corrigindo hoje visões, estou redirecionando os teus olhos. Para de olhar para o problema e olha para mim. Alamancho, kelam, shelemancho, renehantore.
Sou eu que te fortaleço, diz o Senhor. Sou eu que te animo, sou eu que te encorajo, sou eu que te renovo, sou eu que te inspiro, sou eu que cuido de ti, sou eu que cuido dos teus, diz o Senhor, olhe para mim. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O diabo quer desfocar a nossa visão. O diabo quer nos levar a tirar os olhos do Senhor. Ele tenta fazer isso, causar desvio nos nossos olhos. Mas nesta noite, o Deus que nos deu os nossos olhos, que nos deu a visão, está redimensionando, redirecionando, corrigindo hoje a nossa visão. Permita Ele tocar em teus olhos nesta noite, tocar na tua vista nesta noite, aqui nesta casa de oração, trabalhar na tua visão, Talamanto que telebaixou que ne que levantui que lebaixou que ne. Deus está falando com alguém aqui, Deus está falando com alguém lá no Facebook. Deus está redirecionando a tua visão. Deus está dizendo: ei, os teus olhos têm que estar em mim. Alamancho, relemacho, amandore manchoe. Aleluia. Deixa Deus tratar, redirecionar a tua visão espiritual, os teus olhos. Trabalhar na tua vista e te dizer: olhe para o Senhor. Que é dele que vai vir a vitória, é dele que vai vir a libertação, é dele que vai vir um milagre, é dele que vai vir a ação sobrenatural, é dele, é dele, é dele. Alguém está tomando posse, eu não tomo posse, é dele, vem dele, é ele que vai fazer, é ele que vai operar, é ele, e olhe para ele, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quem pode dizer glória a Deus por esta palavra, diga glória a Deus aí. Vamos encerrar orando, agradecendo ao Senhor por esta noite tão maravilhosa. Deus abençoe a todos que vieram aqui nessa noite cultuar a Deus. Eu quero lembrar os irmãos que quinta-feira tem culto na Simão da Mota, às 19 horas. Quem puder vai para Simão da Mota cultuar a Deus conosco, e vai ser bênção de Deus. Irmão Osail vem fazer esta oração, agradecer ao Senhor. Irmão Osail vai nos levar a Deus em oração. Agradecer ao Senhor por essa noite tão maravilhosa. Quantos foram abençoados pelo estudo da palavra de Deus? Chegue em casa, estude mais um pouco, leia mais um pouco, medite mais um pouco, alimente um pouco mais a tua alma. Mozail se aproxime, faz a oração, agradece a Deus. Depois o pastor Hélio impetra a bênção apostólica. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Oramos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais esta noite que o Senhor nos concede estar na casa do Senhor, para ouvir, Pai amado, a Tua palavra, a Tua voz. Nos alimentamos, ó Senhor, da Tua poderosa palavra. Mais uma vez o Senhor tem falado aos nossos corações, o Senhor tem nos fortalecido, Senhor. Por isso te damos graças, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença tão gloriosa, Pai amado, no meio da Tua igreja, Senhor. Continua nos fortalecendo, Senhor, dando-nos visões, ó Pai amado, espirituais, abrindo, Senhor, nossos olhos espirituais, Senhor, que eles possam estar fitos no Senhor perpetuamente, Senhor. Oh, meu Deus, continua abençoando cada vida aqui presente, cada vida, Senhor, que está, Pai amado, ali no Facebook, meu Pai. Abençoa, Senhor, os irmãos, cura para a Tua glória, Senhor, salva, liberta, Pai amado, para que Teu nome continue sendo glorificado
glorificado em nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Pai amado, dê força aos nossos braços cansados, que nossa, Pai amado, a nossa fé, ela venha a ser, Pai amado, a cada dia mais, ó Pai amado, aumentada no Senhor, que ela possa crescer, meu Pai, e o Senhor, Pai amado, Pai querido, continuar, Pai amado, nos usando como canal do Teu fluir nesta terra, Senhor. Continua conosco, Senhor. Agora nos leve, Senhor, em paz para os nossos lares. Continua nos dando uma noite de bênção, Senhor, debaixo das Tuas mãos poderosas. Senhor, continua abençoando a vida de cada um. Assim eu oro, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos receber a bênção apostólica com o nosso querido pastor Hélio. Recebam a bênção nessa noite, irmãos. Quando nós olhamos para Jesus, nós vamos fazer igual o Pedro. Eu não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus, levanta-te e anda. E a graça de nosso amado Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos os fiéis. Deus de agora para todos juntos. Amém. E a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. E operando o Senhor, quem impedirá? Deus abençoe a todos. Tenha uma noite muito abençoada em nome de Jesus.